Senhores, boa noite a todos. Boa noite, meus colegas vereadores, boa noite aos servidores, aos nossos colaboradores, aos cidadãos presentes aqui, em especial o nosso sempre ex-vereador aqui, o nosso diretor do Departamento de Esporte, ex-diretor do Departamento de Esporte, Carlão, nosso amigo, mais uma vez presente. Senhores, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do ano 2023. Antes, eu preciso só fazer um comunicado para os meus amigos aqui, meus colegas vereadores aqui. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores e a toda a população que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo disponibilizou as contas anuais da Prefeitura Municipal relativa ao exercício 2021. O processo é o TC 000070469892 dígito 8, e que elas estão disponíveis para consulta aos vereadores e a toda a população na sede da Câmara Municipal e posteriormente sua apreciação em plenário conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 49 e artigo 51 da Lei Orgânica Municipal. Dando sequência, eu passo a palavra ao nosso segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Josué, no capítulo 1, versículos 7 e 8, diz o seguinte: Tão somente esforça-se e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a boa vontade, a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Muito obrigado, vereador João Tomé. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Projeto de Lei número 32/2023, de 11 de outubro de 2023. Autoriza a abertura de crédito adicional especial através do superávit financeiro no orçamento fiscal e das outras providências. Inderval Augusto Mota, prefeito do município de Anhembi, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de Anhembi um crédito adicional especial através de superávit financeiro no valor de R$ 81 mil, destinados a atender às despesas a seguir. 020501, Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. Obras e instalações, fonte 5, R$ 81 mil. Total do crédito, R$ 81 mil. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, do qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial, que se trata no artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Federal número 43.4.320 de 64, será por superávit financeiro através de convênio com o Governo Federal, Ministério da Cultura. Artigo 3º. Fica incluído no exercício 2023, junto à lei do Plano Plurianual, PPA, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, as respectivas ações de governo, objeto do presente crédito adicional especial, disposto no artigo 1º dessa lei. Parágrafo único. O Executivo, através de decreto próprio, procederá-se a compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual, PPA, e Lei de Diretrizes Orçamentárias na forma da presente lei. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Anhembi, 11 de outubro de 2023, Inderval Augusto Mota, prefeito municipal. Exposições e motivos. Senhor presidente, novos vereadores,
encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial através de superávit financeiro no orçamento fiscal e da outras providências. Temos ainda que destacar que a abertura do crédito se faz necessário para que o orçamento vigente fique adequado com as novas normas da contabilidade pública e em consonância com a UDESP, no que se refere à vinculação das despesas com fonte de receitas. Esclarecemos ainda que a inclusão desse crédito será feita através do recebimento de convênio junto ao governo federal, através do Ministério da Cultura, visando recursos financeiros para a reprogramação de convênio para a conclusão da obra das melhorias do centro comunitário, conforme o termo de convênio número 870.451/2018, deputado Herculano Passos. Destacamos que esse projeto de lei tem como objetivo exclusivo utilizar o recurso financeiro para a reprogramação de convênio junto ao Ministério da Cultura para a conclusão da obra das melhorias do Centro Comunitário de Anhembi, São Paulo. Pelos postos, submetemos ao presente projeto de lei para apreciação dos 9 vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Nderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Vamos à matéria legislativa, presidente. Ficou invertida aí a ordem do ofício, né, vocês perceberam, e o ofício veio com a solicitação do pedido de urgência especial, que dentro do previsto no regimento interno depende das 3 assinaturas requerendo, tá ok? Muito bem, dando sequência, eu peço mais uma vez ao nosso primeiro secretário para que faça a leitura agora das correspondências do Legislativo. Projeto de resolução número 06/2023, de 11 de outubro de 2023. Institui o Comitê de Proteção de Dados Pessoais no âmbito da Câmara Municipal de Anhembi e define ações de planejamento e execução pertinentes à proteção de dados pessoais nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. A mesa diretora da Câmara Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 27 da Lei Orgânica Municipal e artigo 14 do Regimento Interno, faz saber que o egrégio plenário da Câmara Municipal de Anhembi aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Essa resolução institui o Comitê de Proteção de Dados Pessoais, definindo ações de planejamento e de execução pertinentes à proteção de dados pessoais e à autodeterminação de pessoa natural, com vista ao cumprimento das disposições de lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Capítulo 2. Do Controlador. Artigo 2º. A Câmara Municipal de Anhembi, representada pelo seu presidente, é considerado controlador e sua esfera de atuação, realizando o tratamento de dados pessoais por intermédio de seus membros, servidores e colaboradores. Artigo 3º. O controlador, nos termos das suas competências legais e institucionais, é responsável pelas decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Artigo 4º. Caberá à Câmara Municipal de Anhembi, representada pelo seu presidente, 1. Expedir instruções de serviço para o atendimento de boas práticas estabelecidas na LGPD, especialmente quando as normas de segurança, os padrões técnicos e as obrigações específicas para o envolvimento no tratamento de dados pessoais. 2. Promover ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. 3. Decidir sobre o uso compartilhado de dados pessoais. 4. Comunicar a autoridades nacionais de proteção de dados e ao titular de dados pessoais a ocorrência de incidentes de segurança
que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. 5. Adotar providências necessárias ao cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais. Parágrafo único. As atribuições previstas nos incisos deste artigo poderão ser delegadas ao encarregado. Capítulo 3º do encarregado. Parágrafo 5º. O encarregado pelo tratamento de dados pessoais atua como canal de comunicação e interação entre controlador, os titulares dos dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bem como desempenha outras funções estabelecidas pela legislação pertinente. Artigo 6º. O presidente da Câmara Municipal de Anhembi designará o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Parágrafo 1º. No exercício de suas atribuições, o encarregado poderá solicitar o apoio de qualquer setor da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. As informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, no sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal. Artigo 7º. Caberá ao encarregado: 1. Conscientizar, estabelecer responsabilidades e monitorar a conformidade de atuação da Câmara Municipal com a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais brasileira, em consonância com LGPD. 2. Receber e analisar pedidos encaminhados pelos titulares de dados pessoais, tais como reclamações e comunicações, prestar esclarecimento e adotar providências relacionadas ao tratamento de dados pessoais. 3. Informar e emitir recomendações ao controlador e ao operador. 4. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador. Capítulo 4. Do Comitê de Proteção de Dados. Artigo 8º. Fica instituído o Comitê de Proteção de Dados Pessoais, vinculados ao presidente da Câmara, responsável pela avaliação dos mecanismos de tratamento e proteção de dados pessoais e pela proposição de ações voltadas ao seu aperfeiçoamento, com vista ao cumprimento disposto na LGPD. Artigo 9º. O Comitê de Proteção de Dados Pessoais terá a seguinte composição: 1. O presidente da Câmara, que o presidirá. 2. O encarregado designado. 3. Um servidor efetivo designado pelo presidente da Câmara. Parágrafo único. As designações para a composição do comitê pelo presidente ocorrerão para o período de 1 ano, admitida a recondução. Artigo 10. Compete ao Comitê de Proteção de Dados Pessoais: 1. Criar um programa de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, completando, no mínimo: a. Proposta de tratamento de dados. B. Definição da política de privacidade. C. Definição de responsabilidade. D. Mapeamento e classificação de dados pessoais. Artigo 11. O Comitê de Proteção de Dados Pessoais poderá reunir-se a cada quadrimestre. Artigo 12. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Guilherme Terni, 11 de outubro de 2023, a mesa da Câmara Municipal. Rodrigo Elias Pinto, presidente. Antônio Marcos da Silva, vice-presidente. Tiago Antônio Ataíde Beca, primeiro secretário. João Tomé Filho, segundo secretário. Justificativa. Nobre diz: a presente resolução regulamenta, no âmbito da Câmara Municipal, o Comitê de Proteção de Dados Pessoais e define ações de planejamento e execução pertinentes à proteção de dados pessoais nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, essa regulamentação é a primeira etapa da implementação de uma política de proteção de dados pessoais dessa Casa Legislativa. As normas gerais contidas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. A inclusão do setor público no escopo da Lei Geral de Proteção de Dados é um marco na administração pública, obrigando-a a se adequar e investir em questões de segurança e atuar de forma
a evitar a utilização de dados pessoais para fins diferentes daqueles os quais foram coletados, considerando que os governos têm se tornando cada vez mais digital, além de serem os mais detentores de dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados não impede o setor público do tratamento de dados pessoais, até porque é uma atividade necessária e inerente à consecução das inúmeras políticas públicas que desempenha. No entanto, a partir da vigência da legislação, a administração terá que adaptar os princípios da nova lei, quais sejam finalidade, adequação, necessidade, livre acesso aos titulares dos dados, qualidade dos dados, os quais deverão estar corretos e atualizados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e accountability, responsabilização e prestação de contas. Nada mais, plenário Guilherme Terni, 11 de outubro de 2023, a mesa da Câmara Municipal, Rodrigo Elias Pinto, presidente, Antônio Marcos da Silva, vice-presidente, Tiago Antônio Tadibeca, primeiro secretário, João Tomé Filho, segundo secretário. Projeto de resolução número 07/2023, de 11 de outubro de 2023, projeto de resolução de iniciativa dos membros da mesa da Câmara. Institui o Código de Ética dos servidores do Poder Legislativo de AMB e da outras providências. Presidente, previamente conversado, vou dispensar aqui a leitura e vou para a justificativa. Justificativa. Senhores vereadores, a instituição do Código de Ética tem como escopo a formalização do compromisso ético, responsável e transparente, tornando claro os princípios da administração e firmando compromissos. Através dele, reunimos diretrizes e princípios que devem ser utilizados por todos os agentes públicos, tanto no exercício de suas atividades laborais, quanto nas suas relações sociais, elevando a solidez e a confiabilidade no serviço público municipal. Este código visa ao aprimoramento dos comportamentos e atitudes dos servidores da Câmara de AMB, com vistas ao comprometimento com o bem comum e estabelece procedimentos para a resolução de conflitos éticos e disciplinares, garantindo a aplicação adequada das normas éticas estabelecidas. Em breves palavras, o Código de Ética foi criado pelos servidores da Câmara Municipal que participam do Programa de Integridade e Governança Pública, realizado pela UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo. A União dos Vereadores do Estado de São Paulo, UVESP, e a Associação Brasileira das Agências de Desenvolvimento, ABADES, lançaram no ano 2022 os treinamentos e capacitação do Programa de Integridade Pública Municipal. No final dos encontros, vão premiar todas as prefeituras e Câmara Municipal que atingirem as métricas propostas pelo regulamento do selo de integridade pública municipal. O objetivo é fomentar a cultura de integridade, prevenir a corrupção e promover a ética nas administrações públicas, reconhecendo o esforço das prefeituras e câmaras municipais do Estado de São Paulo na implementação do Programa de Integridade Pública Municipal. O Código é fruto de várias reuniões e debates dos servidores e estagiárias relacionados a seguir: Ana Lúcia Aparecida Souza, Ana Paula de Souza, Alexandre Calcidoni, Alessandro Chaguri, Elaine Aparecida Nogueira de Souza, Jonathan José de Campos, Luiz Fernando Albino Dias, Miller Vezel, Rosângela de Fátima Prado, Sérgio Einstein Schneider Prado, Bianca Sabrina de Assis Mendes e Keren Rebeca Rezende da Costa. É uma iniciativa importante para promover a ética e a responsabilidade junto ao setor público. Plenário Guilherme Terni, 11 de outubro de 2023, à mesa da Câmara Municipal.
Rodrigo Elias Pinto, presidente, Antônio Marcos da Silva, vice-presidente, Tiago Antônio Tadibeca, primeiro secretário, e João Tomé Filho, segundo secretário. Indicação número 115/2023, vereadores autores, Edivaldo Real Mâncio, Antônio Marcos da Silva, Rodrigo Augusto de Moura e Tiago Antônio Tadibeca. Indicamos ao senhor prefeito Norival Augusto Mota que providencie junto ao departamento competente a instalação de uma lixeira ao lado da ponte da Sulfurosa. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista a grande quantidade de pessoas que frequentam o referido local para fins de lazer. Plenário Guilherme Terni, 10 de outubro de 2023. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Rodrigo Augusto Moura, vereador Partido Verde. Tiago Antônio Tadibeca, vereador Progressista. Edivaldo Real Manso, vereador PSD. Indicação 116/2023. Vereador autor Tiago Antônio Tadibeca. Indicamos ao senhor prefeito Norival Augusto Mota que providencie junto ao departamento competente o conserto da iluminação da quadra poliesportiva do bairro Recanto da Figueira, localizado na rua Prefeito Pedro Simões Pires, denominada Calel Felipe Batista. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que esse vereador recebeu o pedido de moradores que fazem uso da quadra para a prática de esportes e recreações, destacando a falta de iluminação na quadra. Plenário Guilherme Terni, 11 de outubro de 2023. Tiago Antônio Tadibeca, vereador progressista. Indicação 117/2023. Vereadores autores Antônio Marcos da Silva. Indicamos ao senhor prefeito Norival Augusto Mota que verifique junto à sua equipe técnica a possibilidade de instalação de 4 refletores na passagem da passarela das paineiras situada na rua Sebastião de Quadros. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de o referido local representar um ponto de extrema importância para a locomoção dos munícipes, aumentando a segurança para aqueles que precisam atravessar a pista no período noturno, em momentos com baixa luminosidade. Plenário Guilherme Terni, 11 de outubro de 2023. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Requerimento número 56/2023, vereadores autores Rodrigo Elias Pinto, Luiz Felipe Abudi, João Tomé Filho, Marco Paulino da Silva e Anísio Tobias Filho. Requeremos a mesma nos termos do artigo 179, inciso 1º, e artigo 171, inciso 6, ambos do regimento interno, que se oficie o senhor prefeito Norival Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece os princípios da administração pública, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 196 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade ambiense o direito de conhecer as tramitações da administração local de acordo com os dispositivos expressos. Considerando que a gestão da frota corresponde ao gerenciamento correto e eficiente dos veículos utilizados pela administração municipal, bem como o conhecimento dessa casa sobre números exatos de veículos e máquinas utilizados pela Prefeitura. Assim solicita-se informar a relação completa de todos os veículos, carros, vans, combis, caminhões, ônibus, micro-ônibus, carregadeiras, motoniveladores, etc., em atividades e inativos, que compõem a frota municipal. 2. Registrar a relação através de números e placas, ano e modelo, bem como por número de série, modelo e demais elementos identificadores para aqueles que não possuírem placas. 3. Outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Plenário Guilherme Terni, 10 de outubro de 2023. Rodrigo Elias Pinto, vereador. Anísio Tobias Filho, vereador. João Tomé Filho, vereador. Luiz Felipe Abudi, vereador. Marco Paulino da Silva, vereador. Requerimento número 57/2023, vereadores autores, João Tomé Filho, Anísio Tobias Filho, Rodrigo Elias Pinto, Luiz Felipe Abudi, Marco Paulino da Silva. Requeremos a mesa nos termos do artigo 169, inciso 1º, e artigo 171, inciso 6,
ambos do regimento interno, que se oficie o senhor prefeito municipal Niderval Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 196 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade ambiense o direito de conhecer as tramitações da administração local de acordo com os dispositivos expressos, considerando fotos em anexo, a máquina Patrol pertencente a essa municipalidade se encontra no município de Piracicaba. Assim, requeiro: 1. Informar qual é o problema apresentado e desde quando. 2. Informar onde ela se localiza atualmente, identificando na resposta quem está responsável pela manutenção e dados completos, como o CNPJ e o responsável pela empresa. 3. Informar quais serviços estão sendo executados. 4. Informar dentro do período que foi retirado alguma peça para suprir a necessidade de alguma outra máquina do município. 5. Outras informações que julgarem pertinentes. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 30, inciso 11 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura, assim quanto o apoio dos nobres colegas para a aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 10 de outubro de 2023, João Tomé Filho, vereador, progressista, Anísio Tobias Filho, vereador, Rodrigo Elias Pinto, vereador, Luiz Felipe Abud, vereador, Marco Paulo da Silva, vereador. Moção de congratulações número 19/2023, vereador autor João Tomé Filho. Apresentamos à mesa, ouvido do plenário, a moção de congratulações a servidores do setor de saúde bucal odontológica do município de Anhembi, com base no artigo 165, parágrafo único, inciso 5 do regimento interno. A Câmara Municipal de Anhembi tem orgulho de parabenizar os profissionais do setor de saúde bucal que atuam no município, quais sejam Gabriela Barella, Camila Torres, Vanessa Quadros, Silvia Nogueira e Silene Fernandes. As homenageadas, além de cumpridores dos seus deveres, desempenham suas atividades com elevada atenção e respeito perante aqueles que necessitam de auxílio. Cumpre realçar o empenho e atenção das homenageadas na busca do melhor atendimento aos munícipes, profissionais exemplares e merecedoras da congratulação. Portanto, nada mais justo esta Casa Legislativa reconhecer o trabalho prestado por essas competentes profissionais, assim sendo, em reconhecimento à presteza e dedicação para que o nosso município e na certeza de bons frutos para a nossa população, devemos reconhecer e aplaudir o trabalho dessas profissionais. Com a devida aprovação dessa singela homenagem, deve-se dar conhecimento de seu teor às responsáveis e órgãos da imprensa local para o conhecimento público, sendo que o que se apresenta, contamos com o apoio dos colegas para aprovação do presente, aproveitando a oportunidade para renovar votos de estima e consideração. Plenário Guilherme Terni, 9 de outubro de 2023, João Tomé Filho, vereador progressista. Moção de congratulações número 20/2023, vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Magos da Silva, Edivaldo Israel Mâncio, João Tomé Filho, Luiz Felipe Abud, Marco Paulo da Silva, Rodrigo Augusto de Moura e Tiago Antônio de Beca. Apresenta-se à mesa, ouvido o plenário, moção de congratulações a todos os professores do município de Anhembi, com base no artigo 165, parágrafo único, inciso 5, do regimento interno. Parabenizamos os professores do município de Anhembi em razão ao Dia do Professor, celebrado atualmente no dia 15 de outubro, pois com competência e desprendimento
ensinam e educam com paciência e versatilidade de verdadeiros mestres. Esses profissionais que possuem o objetivo de formar cidadãos críticos que transformam a realidade do contexto em que estão inseridos. São poucos reconhecidos pela nobre missão de educar. Todos os professores tomam para si a missão de alfabetizar e, especialmente, de letrar para o mundo visando a paz, esperança, solidariedade e coragem. Ser mestre não é apenas lecionar. Ensinar não é apenas transmitir conteúdo programáticos. Ser mestre é ser orientador e amigo, guia e companheiro, e caminhar com o aluno, passo a passo. Ser mestre é ser exemplo de dedicação, de doação, de dignidade e, sobretudo, de amor. Não poderíamos deixar de reverenciar os professores de AMB das escolas de ensino infantil, fundamental e médio, que dedicam seu trabalho na formação de indivíduos bem estruturados e capazes de compor uma coletividade saudável. Sendo o que se apresenta, contamos com o apoio de nobres colegas pela aprovação do presente. Aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração. Plenário Guilherme Terni, 11 de outubro de 2023. Rodrigo Elias Pinto, vereador. Anísio Tobias Filho, vereador de Cidadania. Antônio Marcos da Silva, vereador de Cidadania. Edivaldo Israel Manso, vereador PSD. João Tomé Filho, vereador progressista. Luiz Felipe Abud, vereador progressista. Marco Paulo da Silva, vereador de Cidadania. Rodrigo Augusto de Moura, vereador Partido Verde. Thiago Antônio de Beck, vereador progressista. Moção de congratulações número 21/2023. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Edivaldo Israel Mâncio, João Tomé Filho, Luiz Felipe Abud, Marco Paulo da Silva, Rodrigo Augusto de Moura e Thiago Antônio de Beca. Apresenta-se à mesa, ouvido plenário, moção de congratulações aos policiais militares, soldado PM Alessandro Félix da Silva Quadros, cabo PM Jean Freire da Silva e o soldado PM Ricardo Carlos Rosa, com base no artigo 165, parágrafo único, inciso 5 do Regimento Interno. A presente moção de aplausos é homenagem aos policiais militares Alessandro Félix da Silva Quadros, Jean Freire da Silva e Ricardo Carlos Rosa, por todo o trabalho que realizam pela segurança pública do Estado de São Paulo e povo paulista. Em especial a nossa AMB, no combate e prevenção a crimes, pelo preparo técnico profissional, dedicação, coragem e tirocínio policial, participando com entusiasmo nas missões atribuídas, demonstrando eficiência e comprometimento que refletem notoriamente na redução dos indicadores criminais. Como exemplo, mencionados a ocorrência em que o último dia 10 de outubro, um indivíduo furtou o veículo nas proximidades do mercado Santa Bárbara e, em fuga, capotou o veículo rumo a Piracicaba. Graças ao trabalho dos policiais militares já mencionados, o meliante foi capturado e encaminhado à Justiça. Desde já, a Secretaria dessa Casa de Leis está autorizada a adotar as medidas necessárias para efetivar essa singela homenagem. Sendo o que se apresenta, contamos com o apoio de nobres colegas pela aprovação da presente moção, aproveitando a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração. Plenário Guilherme Terni, 11 de outubro de 2023, Rodrigo Elias Pinto, vereador, Anísio Tobias Filho, vereador de Cidadania, Antônio Marcos da Silva, vereador de Cidadania, Edivaldo Israel Manso, vereador PSD, João Tomé Filho, vereador progressista, Luiz Felipe Abud, vereador progressista, Marco Paulo da Silva, vereador de Cidadania, Rodrigo Augusto de Moura, vereador Partido Verde, Thiago Antônio de Beca, vereador progressista. Encerramos, presidente. Legislativo. Muito bem. Obrigado, vereador Thiago Beca, pela leitura das matérias. Senhores, passaremos
a palavra livre. E eu peço ao nosso primeiro secretário que proceda à chamada. A palavra está livre para o vereador Anísio. Vereador Antônio Marcos da Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite ao ex-vereador Carlão. Se encontra presente aí o Tom, o pessoal todos aí. Tá? Só queria falar sobre a minha indicação. Que acontece ali no trevo que sobe para Nova Anhembi, ali na Jardim Cruzeiro. Ali a gente tem uns postes ali alto e são 4 lâmpadas. E as 4 lâmpadas não resolvem nada. Então, eu estou requerendo aqui, pedindo ao prefeito que coloque 4 refletores ali, que vai sanar o problema com certeza pela altura dos postes. Então, 4 refletores ali vai ser essencial para que a segurança seja maior ali. Já que a Anhembi está num período aí do cadeirudo pela cidade aí, né? Então tá meio complicado, então, e tendo em vista que o pessoal tem visto ele por ali, então peço com urgência que o prefeito tome essa providência. Ok? Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite. Senhores, de antemão peço desculpa a todos, tá? Passou despercebido aqui, faltou a leitura de uma propositura, tá ok? Constatado aqui, agradeço aqui, peço desculpas ao vereador autor, ao João Tomé, passou despercebido aqui, porque os arquivos todos que foram ali estavam no Word, e estava em PDF, aí na sequência aqui do nosso primeiro secretário aqui, acabou o Word, não verificou, tá ok? Pedimos desculpas. Eu peço a licença aqui do pessoal, que já estava na palavra livre, já, de fazer a leitura já só dessa propositura, tá ok? Porque ela já estava na pauta. Aí, na sequência, a gente segue a ordem da palavra livre. Tudo bem, pessoal? Por favor, vereador Thiago Beca. Moção de apoio número 05/2023, vereador autor João Tomé Filho. Apresentamos a mesa na forma regimental, de estilo depois de ouvido do doutor plenário, e de acordo com o artigo 165, parágrafo único, inciso 3 do Regimento Interno, seja registrado em ata de nossos trabalhos moção de apoio ao Congresso Nacional e posicionamento contrário à tramitação da ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF número 442, em face da alegada controvérsia constitucional relevante acerca da recepção dos artigos 124 e 126 do Decreto-Lei nº 2.848 de 1940, Código Penal, que instituem a criminalização da interrupção voluntária da gravidez, aborto, pela ordem normativa constitucional vigente. Ocorre que está em discussão junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, a referida ação de iniciativa do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e outros que buscam, de maneira resumida, a descriminalização da interrupção de gravidez de forma voluntária, aborto. Em consideração a alguns artigos da Constituição Federal, tal ação tramita na Corte desde meados de 2017. Entretanto, não podemos compactuar e aceitar que tal ação prospere, que o aborto seja legalizado. Entendemos que a vida deve ser respeitada e protegida sempre, em especial daqueles que não possuem forma de se defender. Dessa forma, apresentamos essa moção de apoio ao Congresso Nacional como prova de nossa preocupação e de externar todo o nosso apoio para que sejam tomadas as providências necessárias para que a referida ADPF não prospere. Solicitamos ainda que a cópia dessa moção seja encaminhada
ao presidente da Câmara dos Deputados Federais, excelentíssimo senhor Arthur Lira, e ao presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor Rodrigo Pacheco. Plenário Guilherme Terni, 9 de outubro de 2023, João Tomé Filho, vereador progressista. Muito bem. Agora, dando continuidade, peço ao nosso primeiro secretário que continue a chamada da onde parou. A palavra está livre para o vereador Edivaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite aos aqui presentes. Boa noite também ao pessoal que assiste, nos vê pelas redes sociais. Começando aqui, não poderia deixar de parabenizar os professores, né, do dia de ontem, o dia deles, que eu falo sempre que sem os professores não existiam outras profissões. Então é uma data marcante, merecida esse dia dos professores, né? Parabéns a todos os professores. E também não deixar de falar sobre essas ocorrências de furto, de carro, de tratores que nós temos no município, que está meio corriqueiro até, né? Acho que esse ano, acho que em 4 ou 5 meses já foram 3 tratores, 2 carros. Eu acho que cabe a nós agora, os vereadores todos, junto com o prefeito, talvez marcar uma reunião no batalhão em Botucatu, para que a gente possa ver se consegue aumentar o efetivo, né? Que está ficando difícil para 3 ou 2, às vezes, policiais fazer o acompanhamento no município, entre Embi, Piramboia, Distrito, Capuava. Então, acho que é o momento da gente se unir, tentar ver se a gente consegue aumentar o efetivo aqui no nosso município, né? Que seria de grande valia para todos nós. E sobre a indicação ali da lixeira que eu fiz também, indo para Sulfurosa, né? Conhecido, é um lugar que acho que não sei nem se está no guia turístico, mas é um lugar que tem muita gente que frequenta muito lá. Chega no final de semana, chega a ter 60, 70 pessoas, 10, 15 carros, e não tem onde jogar o lixo lá, estão espalhando por tudo lá, então o gado pega, é complicado, espalha por todo o pasto, tem uma carência muito grande de uma lixeira lá. E espero que o pessoal da prefeitura, os órgãos lá, possam estar viabilizando para a gente isso aí. E é isso, pessoal. Boa noite a todos. A palavra está ali para o vereador João Tomé Filho. Senhor presidente, nobres vereadores, amigos que nos acompanham de casa e também aqui do plenário, nosso cordial boa noite. Que Deus possa continuar nos abençoando para que juntos possamos trabalhar da maneira que estamos fazendo, para, quem sabe aí, em nome de Deus, amenizar um pouquinho o sofrimento do nosso povo, pelo menos no nosso município. Começo aqui, senhor presidente, a minha fala com o requerimento número 57, que nós apresentamos hoje, em relação a uma máquina Patrol, que está numa, eu vou chamar assim, em um barracão em Piracicaba. Nós estivemos visitando esse barracão e esse barracão está constantemente fechado. E nós conseguimos, então, algumas fotos, e há uma preocupação. Quanto tempo faz que essa máquina está ali? Que tipo de manutenção precisa ser feito? O que já foi feito? Que peças foi retirada? Enfim, informações para que nós, então, consigamos uma transparência maior sobre esse equipamento, aliás, de extrema importância para o nosso município, não é? Faz um tempo considerável e é estranho o local onde essa máquina se encontra. Então, o requerimento é mais para uma explicação, para nós entendermos, propriamente dito, aí o que acontece nesse caso especificamente. Trago também a moção de congratulações sobre, aliás, as meninas, né, do setor odontológico, da odontologia, onde, aliás, a senhora comentou há pouco, e eu acompanhei o atendimento, acompanho meu neto, a minha netinha, e vejo sempre o carinho que essas atendentes, que a própria dentista Gabriela nos atende ali, e com o profissionalismo ímpar, né, que essas meninas aqui, posso chamar assim, fazem o trabalho. Então, peço apoio aqui carinhosamente para essa moção e finalizo a minha fala, e aí sim, preocupado, tenho certeza que todos nós que somos pais,
todos nós que amamos nossa família, temos essa preocupação aí, uma moção de apoio ao Congresso Nacional e posicionamento contrário a essa ação absurda, né? Que, aliás, diga-se passagem, estão querendo discriminar. É um absurdo falar sobre isso, mas ainda existem pessoas que querem cometer assassinatos dos bebês. Então eu fico aqui impressionado com alguns que estão querendo legalizar isso. Quer dizer, daqui a pouquinho nós não vamos ter mais direito de falar, nós não vamos ter direito à vida, e isso nos preocupa. Então, da maneira mais respeitosa possível à vida, nós estamos aqui trazendo essa propositura, moção de apoio, senhor presidente, e com a autorização do senhor, eu queria deixar aberto àqueles que quiserem apoiar essa assinatura, valorizando a vida verdadeiramente, que isso não se torne de jeito nenhum tendo liberdade de ceifar vidas de bebês ainda na barriga das suas mães. Então, volto aqui com muito carinho a dizer que Deus continue nos dando sabedoria para que nós consigamos trabalhar desta maneira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Então fica aberto aos vereadores que quiserem subscrever a moção de apoio. Depois dê o nome à secretaria, tá ok? Para poder subscrever também. Todos vão querer subscrever? Então, Alexandre, por favor, depois inclui o nome de todos, tá ok? Dando sequência, vereador Thiago Beca. A palavra está livre para o vereador Felipe Abud. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, a população que nos acompanha aqui da casa, ao ex-vereador Carlão, a todos os nossos colaboradores aqui também e a quem nos acompanha de suas casas. Gostaria de parabenizar, senhor presidente, o último dia 15, todos os professores, né, os nossos mestres, pelo dia deles, né? Sem eles, não, como bem disse o vereador Edivaldo, não teríamos nenhuma profissão sem os nossos professores. Então, toda a honra para eles e parabéns a todos os professores e ex-professores do nosso município. Gostaria também de parabenizar a Polícia Militar de Anhembi, que mesmo com falta de efetivo, com toda a dificuldade que nós sabemos que eles têm, eles não se fugam de maneira alguma das ocorrências, né? E na semana que passou, houve um furto aqui no supermercado e eles conseguiram capturar a pessoa e o carro, né? Na estrada sentido Piracicaba. E por fim, gostaria de cumprimentar meu nobre colega, querido amigo vereador João Tomé, pela moção de apoio, e número 5, sobre a legalização do aborto. Né? Contrário à legalização do aborto, né? É um absurdo, né? O nosso país com tanta coisa para ser visto e ainda há políticos e pessoas discutindo um assunto desse. E realmente nós temos que pedir a Deus para que coloque alguma coisa na cabeça dessas pessoas e que proteja a vida, né? Desde a sua concepção. Então tenho apoio, agradeço do nobre colega já deixar à disposição para os demais assinarem e eu assino com todo gosto. Por hoje é só, senhor presidente. Uma boa noite. A palavra está livre para o vereador Marco Paulino da Silva. Rodrigo Augusto de Moura. Boa noite a todos, ao presidente, a toda a mesa, a todos os vereadores, a todos que nos acompanham presencialmente, né, e também pela rede social. Eu gostaria de, na verdade eu não trouxe nenhuma propositura, gostaria de, antes da fala, parabenizar a todos, né, pelas proposituras que são sempre objetivas e necessárias aqui para o município. Na verdade, hoje, presidente, eu gostaria de agradecer o prefeito por alguns atendimentos, né, de algumas indicações que nós fizemos. Uma indicação que fizemos em conjunto, né, de toda
a manutenção ali do cemitério, né? Toda a pintura, limpeza, enfim, hoje eu tive a oportunidade de dar uma passada ali no cemitério, então tá bem cuidado, né? Tá pintado com uma pintura nova. Então agradecer ao prefeito por essa manutenção, até que a gente sempre fala aqui, né? Muitas vezes a gente quer construir muita coisa e esquecemos aí dos bens que a gente tem na cidade e que precisam ser cuidados, né? Então, foi atendida essa indicação, agradeço. Uma indicação também que eu tive a oportunidade de passar, e eu vi também que foi atendida, eu não me recordo do vereador que fez, mas o atendimento foi feito, foi ali naquela descida da Sulfurosa, então, que estava muito estreito. Então, as máquinas foram lá, abriram ali, né, fizeram toda a limpeza, expandiram um pouco a estrada, colocaram um pouco de material asfáltico ali. Então, também foi um atendimento que foi bastante importante, até porque eu uso ali para trabalho e era para questão de segurança ali, foi muito bem colocado. Então, hoje é agradecer mesmo, né, todo esse atendimento que foi feito aqui, alguns atendimentos que foram feitos, e também pedir aqui ao prefeito uma atenção, né, que é entendível que tem essa questão dos entulhos na cidade. Hoje eu tive a oportunidade também de dar uma volta aqui no bairro Recanto da Figueira, né, então eu pude observar, eu fui também ali na praça Davison Wiesel, que inclusive na sessão passada o nobre vereador Tiago trouxe uma demanda da praça. Então, pedir para o prefeito aí, com toda a equipe, que comece aí a dar uma avaliada nessa questão de limpeza, né, principalmente no bairro ali, que está precisando ali de uma atenção. Então, peço ao prefeito aqui que possa observar aí essa questão, né, e também dar um foco aí nas praças da nossa cidade, que é bastante importante aí essa manutenção, né. Então, o novo vereador Tiago trouxe essa questão. Tem um atendimento também aí que eu vi que está em obras aí, eu acho que perto de finalizar, que é a questão da Praça da Bíblia. Então, lá foi feita a manutenção necessária, eles estão consertando, isso é muito bom, né, porque no momento de calor que a gente está passando, as famílias ali do bairro, a tendência é ir nessas praças. Então, que os departamentos aí foquem aí todo esse atendimento e limpeza, principalmente nas praças de Anhembi. Então, fica aqui meu pedido, na palavra livre, então essa atenção com a limpeza dos entulhos e com as praças da cidade aí que está precisando de um atendimento aí. Então, por hoje é só, presidente. Muito obrigado pelo espaço. Boa noite. A palavra está ali para o vereador Rodrigo Elias Pinto. Senhores, mais uma vez, boa noite a todos. Peço a licença para fazer uso da palavra aqui do meu local, de assento, buscando ser o mais breve possível. Antes, cumprimentar todos os professores pelo dia 15 de outubro, né, como já alguns oradores que me antecederam aqui destacaram, né, a importância do profissional do magistério, dos professores, na formação do cidadão, uma formação ampla como um todo, né? E hoje estamos aqui apresentando uma moção de aplausos, uma homenagem singela para ficar registrada aqui na nossa Câmara, aqui, né? Mas destacar a importância dessa profissão. E apenas para comentar com os colegas aqui, ontem estava lendo uma reportagem, salvo engano, acho que foi na Folha de São Paulo, que fizeram um levantamento, quando, acho que Dom Pedro, se eu não me engano, é Dom Pedro I, posso estar equivocado, mas instituiu o primeiro piso salarial de professor no país, né? E na atualização que foi feita da época até agora, né, pasmem, a base é a mesma. Isso só reforça o quanto que é pouco valorizado esse profissional no nosso país, né? E todo país que a gente chama de primeiro mundo, para ter essa capacidade de movimentar o cidadão, para desenvolver
tecnologia, tudo, a base é a educação, né? O incentivo da formação do profissional de educação, passando por uma remuneração digna, né? Condições de trabalho mais adequadas, um ambiente de trabalho mais adequado. Então, fica registrado aqui o nosso apoio aos profissionais e aquilo que nos cabe aqui na Câmara, aqui, a gente está sempre em parceria com os profissionais da educação. Registrar também, eu não vou ficar entrando em polêmica, é que a gente sabe que tem alguns desocupados que querem destaque, né? Gosta de usar hoje em dia, a rede social serve para tudo, né? A rede social é uma grande ferramenta, para quando é bem utilizada, mas quando tem muita gente desocupada, que é só criar polêmica, então não... Tem gente que reforça a desinformação, né, as fake news. Mas registrar aqui, né, novamente, aqui a questão das obras que iniciaram aqui na rodovia Samuel de Castro Neves, que liga Piracicaba a Anhembi. E tem gente que acha que as coisas acontecem num estralar de dedos. Acha que engana alguém. Não engana. Quem está realmente atento às coisas não engana, né? Eu estava vendo alguns arquivos, desde o primeiro mandato nosso, não é, Bia? O Edivaldo está aqui também, o quanto que foi feito de reunião, o quanto que foi marcado, foi encaminhado documentação. Tem até uma passagem em Piracicaba, no ano de 2014, salvo engano também, porque a gente vai ficando com uma certa idade, Felipe, e a gente se confunde com as datas um pouco, mas era no mandato do prefeito Gil Morato ainda, tá? A secretaria responsável pelas rodovias, na pessoa do, salvo engano, do Floriano Pesaro, na época, que era o secretário, fez uma apresentação ali na Câmara de Vereadores de Piracicaba em 2014, mostrando todos os projetos que envolviam a região, todos. E, logicamente, a Anhembi estava no meio desses projetos, o projeto que era dividido em 3 etapas. A primeira etapa envolvia a ponte, né, a ponte de Vão Livre, que infelizmente está tendo esse transtorno que a gente está vivenciando aí, né? Tudo obra do Estado, tá? Não são obras do município, obras do Estado. A segunda etapa, essa rodovia, que hoje tem a denominação do nome do meu pai, que liga a rodovia Prefeito Antônio José Pinto, que liga a Anhembi até a Marechal Rondon, que essa sim foi bem concluída, né? Que apesar no cronograma inicial estava previsto para ser executada em 2015, ela só veio ser executada depois no mandato, na época aqui do prefeito Miguel Machado, mas já estava previsto também até o recurso reservado com financiamento do Banco Interamericano, do BID, etc. E faltava a terceira etapa. A terceira etapa é exatamente essa rodovia que liga Piracicaba a Anhembi, denominada Samuel de Castro Neves. Contudo, está sendo executada de uma forma não como foi apresentada para a gente, né? Porque se fosse da forma realmente prevista inicialmente no projeto, seria um trabalho nos moldes do que foi feito aqui no trecho Anhembi a Marechal Rondon, né? Mas, em todo caso, ela recebeu uma denominação, um projeto de recap especial, né? Que foi iniciado, estou muito salvo engano hoje, mas iniciou semana passada e já alguns trechos já começou a ter intervenção das empresas aí que foram contratadas, com um edital que foi lançado no ano passado, 2022, né? Ainda sob a gestão do governador Rodrigo Garcia, na época, né? E, logicamente, tendo em vista o princípio da continuidade que rege a administração pública, aguardando seguimento no governo do governador Tarcísio. Então, a gente fica feliz em ver que essa obra está dando andamento. Fica registrado aqui o agradecimento, mais uma vez, ao deputado estadual Roberto Moraes, que participou de muitas reuniões, não foi uma ou duas, não foram muitas reuniões, tanto na secretaria como no DR, né? Foi importante nessa luta, né? Então, agora, eu sempre brinco, né? Quando o filho é bonito, aparece um monte de pai querendo assumir a criança, né? Tudo bem, vamos comemorar que o fruto dessa obra aí traga bons resultados aí para o nosso município. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Mas eu não posso deixar de mencionar aqui algumas pessoas que tiveram envolvidas nessa luta ao longo de todos esses anos. Não foi uma luta que surgiu de repente esse ano aqui, como alguns estão tentando veicular, né? Mas
conhecendo a índole dessas pessoas, eu ignoro, nem menciono o nome dessas pessoas, exatamente para não dar crédito para esse tipo de gente. Uma outra questão, rapidamente aqui, né, algumas proposituras aqui que eu tenho visto, que eu vi aqui agora, uma de nossa autoria aqui coletiva, aqui, está subscrevendo eu, o Felipe Abud, o João Tomé, o Marcos Paulino Bia, com relação a pedindo algumas informações sobre a frota como um todo do nosso município, com um objetivo, já pensando no planejamento para o ano que vem, né? Que nas conversas que eu tive com alguns vereadores aqui, a gente incluir no orçamento, né, a questão do controle da frota, que é de extrema importância, pessoal, independente de quem seja o prefeito, é de extrema importância para a gente não ver casos e não ouvir insinuações de casos de uso irregular, tanto de equipamentos como de veículos, né? Tem um caso que ganhou repercussão nacional, de uma ambulância que estava servindo para transporte de sofá na época, né? Ganhou repercussão nacional. Gente, tem casos aí que não vem ao caso mencionar, porque daí falta comprovação, mas de usos aí de veículo para questões até muitas vezes ilegais, né? Então, pelo amor de Deus, né? Então, a questão do controle de frota, né, não é porque é o prefeito A, B ou C, o José, a Maria, ou o João, não é isso. É importante ter, para inibir qualquer tentativa, qualquer vontade de usar o carro, ambulância, caminhão, maquinário, de forma indevida. Mas, para que essa fiscalização efetivamente aconteça, a gente tem que ter um controle, um equipamento que consiga nos fornecer esses dados. Porque, é função do vereador. Tá bom, vamos colocar um vereador em cada estrada rural, aí na rodovia, para tentar controlar. A gente sabe que é humanamente impossível se não tiver uma tecnologia que nos auxilie nesse tipo de atividade, né? Então, o objetivo principal desse requerimento é isso, é ter essa relação para a gente poder, para poder nos auxiliar no planejamento para o ano que vem. Demais aqui, bom, tem algumas questões que serão votadas hoje, daí na votação de cada propositura aqui eu posso tecer algum comentário ou outro, ok? Senhores, muito obrigado pela atenção de todos mais uma vez, boa noite a todos. A palavra livre para o Thiago Antônio de Beca. Boa noite à mesa, os nobres vereadores, as pessoas que nos acompanham presencialmente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero iniciar minha palavra falando sobre a indicação 116, que é sobre a eliminação da quadra. Fui procurado por alguns adolescentes que utilizam a quadra para esporte, para lazer, e perceberam, né, mandaram até filmagem, mas não deu certo de colocar hoje, sobre muitos postes estão queimados, né, e outros estão virados, então está difícil essa atividade ser realizada lá com mais segurança. Ali na quadra Caléo Felipe Batista, aqui no Recanto da Figueira. Também quero parabenizar a prefeitura, as pessoas os órgãos que organizou, acho que o CRAS, o esporte, né, que é uma união, né, na festa das crianças, né, que foi bonita novamente, né, como sempre, com trenzinho, brincadeiras, então quero parabenizar. E também a viagem da melhor idade, né, então esses trabalhos estão acontecendo no nosso município. Aproveitando, falando um pouquinho sobre a melhor idade, tem uma indicação 15 de 2023 sobre aquisição de material de ginástica para a melhor idade, então eu queria ver com o prefeito para olhar, né, para nossas meninas que estão correndo atrás, atividade física. Então, é um pedido já da professora Ellen, né, há algum tempo, e fui cobrado novamente pelas idosas, né, sobre se ia acontecer essa compra ou não, né, para eles terem mais atividades diferenciadas lá no centro de idoso. Também quero falar sobre uma situação chata que aconteceu semana passada. É só um comentário
para deixar registrado. Alguns pais e alunos pediram ajuda a eu como vereador, como professor, para a colaboração, né, de atividades de esporte lá no ginásio. Fui atrás do procurador Miller, né, para ter um documento, né, que não me atrapalhasse, né, nessa arte de ser voluntário. E a diretora disse que não precisa, que ela vai contratar um terceirizado. Então, é só para deixar registrado, falar para os pais, para vocês correr atrás, que a gente vai fazer um na escola, né? A dona Ângela já autorizou, então vai ter, por mais que lá no ginásio já tenha essa atividade, a gente vai fazer extracurricular, como a gente já pediu um projeto aqui, para ter essas atividades, tá? Sem custo nenhum. E, para finalizar, quero parabenizar todos os professores pelo dia 15 de outubro, né? E quero pedir licença para ler aqui umas palavras aqui para todos os professores, que foi ontem, né? A homenagem. Que se dedica a ensinar e transformar a vida das pessoas. É o dia do professor, daquele que passa toda a sua vida cuidando da nossa formação e, consequentemente, do nosso futuro. Daquele tão mede esforço para se doar no ato de educar. Sem o professor, não cresceríamos entendendo os valores da vida. A escola é nossa segunda família, nosso primeiro vínculo social e, por isso, um dos principais. Agradeço o apoio de todos os professores na minha caminhada, desde o início da educação infantil até agora, né, que hoje estou. Estarei sempre junto com vocês, pois acredito que são indispensáveis para o desenvolvimento do nosso povo, da nossa cidade, nosso querido Embi, nossa Piramboia. Todos os professores que se destacam sempre, correm atrás, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Parabéns não apenas pela data, mas, sobretudo, pela grande e nobre missão que é ser professor. Muito obrigado, boa noite a todos. Vamos a palavra livre, presidente. Muito bem. Fica registrado aqui os parabéns ao nosso professor, representante aqui, vereador Tiago Beca. Parabéns pelo dia. Senhores, eu vou dar um intervalo aqui breve de 10 minutos. Eu peço a todos que respeitem o pré-estabelecido, só para fazer uma pequeno ajuste aqui na nossa ordem do dia, tendo em vista que a matéria do Executivo que foi lida hoje estava com pedido de urgência especial, ela foi subscrita aqui pelo número mínimo de vereadores para que ela seja deliberada hoje. Tá ok? Então a gente vai deliberar o pedido de urgência especial e, sendo aprovado, a gente delibera a matéria. Tá ok? Então, intervalo de 10 minutos. Muito bem, senhores vereadores. Dando sequência aos trabalhos, vamos para a ordem do dia. Vamos para matérias do Executivo. Está em votação o pedido de urgência especial do projeto de lei número 32/23. Esse projeto é o que foi lido hoje. Ele autoriza a abertura de crédito adicional especial através de superávit financeiro no orçamento fiscal e da outras providências. Aquele que for favorável à aprovação da urgência especial permaneça como está. Os que forem contrários se levantem. Urgência especial aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 32/23. Só lembrando aos colegas vereadores que esse projeto está aprovando uma abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 81 mil, fonte 5, junto ao Departamento de Esportes, Lazer e Turismo. Um convênio, Governo Federal, Ministério da Cultura, segundo a justificativa aqui, é uma emenda do deputado Herculano Passos, que tem como objetivo a conclusão da obra das melhorias do centro comunitário. Está em discussão. Passamos à votação. Está em votação o projeto de lei número 32/23. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade.
8 votos a 0. Isso aqui era só para eu poder ter a referência aqui, que ele não estava aqui na minha pauta, né? Passamos à matéria do Legislativo. Está em discussão a emenda modificativa número 1/23 ao projeto de lei número 18/23. Essa emenda modificativa de autoria do vereador João Tomé. Está em discussão. Está em votação a emenda modificativa número 1/23 ao projeto de lei número 18/23. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários se levantem. Emenda modificativa aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 18/23, já com a emenda modificativa incorporada. Esse projeto, ele dispõe sobre a obrigatoriedade de limpeza e desinfecção periódicas de caixas d'água nas escolas e EMEIs no município de Anhembi, de autoria do colega João Tomé. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 18/23, já com a emenda modificativa incorporada. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 20/23, de minha autoria. Esse projeto institui, no âmbito do município de Anhembi, a Semana Municipal de Prevenção, Orientação e Combate ao Retinoblastoma e dá outras providências. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 20/23. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão em segundo turno o projeto de emenda à lei orgânica número 3/23. Está em discussão. Apenas para lembrar aos colegas vereadores que é aquela correção que está sendo feita no texto, que antes previa 1,2% da emenda impositiva, passando a 2%. Ok? Está em votação em segundo turno o projeto de emenda à lei orgânica número 3/23. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Emenda aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de resolução número 4/23, de autoria da mesa diretora, o qual cria a Escola do Legislativo de Anhembi no âmbito da Câmara Municipal de Anhembi e da outras providências. Está em discussão. Senhores, apenas para fazer constar aqui, foi bem esclarecido na justificativa do projeto, né, a intenção desse programa, né, que recebe a denominação Escola do Legislativo, é buscar cada vez mais aproximar a Câmara da população, com algumas ações específicas, né? E dentro do que vocês puderam ver aí também, poder cada vez mais proporcionar capacitação aos nossos servidores, tá ok? Então a gente já tem conversado internamente aqui algumas ações para o ano de 2024 e volto a pedir o apoio dos meus colegas vereadores na aprovação dessa resolução. Está em votação o projeto de resolução número 4/23. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Projeto de resolução aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de resolução número 5/23, de autoria da mesa diretora, o qual altera a redação e inclui
inciso 5, no artigo 40, e acrescenta o artigo 44A, instituindo a Comissão Permanente de Acompanhamento e Execução de Políticas Públicas no regimento interno da Câmara Municipal de Anhembi. Está em discussão. Senhores, a intenção desse projeto aqui também é atender uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem apontado a necessidade de ter uma comissão específica da Câmara para acompanhamento das políticas públicas executadas pelo Executivo. Tá ok? Então, atendendo essa sugestão do Tribunal de Contas, foi que deu origem a esse projeto. Passaremos à votação. Está em votação o projeto de resolução número 5/23. Aquele que for favorável permaneça como estão e os contrários que se levantem. Projeto de resolução aprovado por 8 votos a 0. 18 foi retirado. 19. Está em discussão a moção de congratulações número 19/23, de autoria do nobre vereador João Tomé Filho, em homenagem às profissionais do setor de saúde bucal: Gabriela Barella, Camila Torres, Vanessa Quadros, Silvia Nogueira e Silene Fernandes. Está em discussão. Passamos à votação. Está em votação a moção de congratulações número 19/23. Aquele que for favorável permaneça como estão, os contrários que se levantem. Moção aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão a moção de congratulações número 20/23, de autoria coletiva aqui de todos os vereadores subscrevendo aqui, em homenagem ao Dia dos Professores. Né? Congratulações a todos os professores da rede municipal de Anhembi. Está em discussão. Passo à votação. Está em votação a moção de congratulações número 20/23. Aquele que for favorável permaneça como está, os contrários que se levantem. Moção aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão a moção de congratulações número 21/23. Também de autoria coletiva aqui, todos os vereadores, aqui em homenagem aos policiais militares, soldado PM Alessandro Quadros, cabo PM Jean Freire, o soldado PM Ricardo Carlos Rosa. Está em discussão. Isso aqui eu vou só fazer um breve comentário aqui, né? Todo o esforço que a PM sempre dedica na segurança pública aqui, o vereador Edivaldo até fez um comentário na palavra livre sobre a necessidade de aumentar o efetivo aqui na cidade, né, que seria de bom grado, e destacar aqui a atuação desses policiais militares aqui. Eu tive uma conversa com o vereador, com o soldado Alessandro Quadros. Ele me passou algumas informações gerais aí sobre essa ocorrência específica aqui do dia 10 aqui. Então, mais uma vez aqui os nossos cumprimentos à atuação desses policiais militares. Está em votação a moção de congratulações número 21/23. Aquele que for favorável permaneça como está, e os contrários que se levantem. Moção aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão a moção de apoio número 5/23, de autoria do vereador João Tomé Filho, em apoio ao Congresso Nacional e posicionamento contrário à tramitação da ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental
a DPF número 442. Está em discussão. Está em votação. Ninguém... Não, né? Tá ok. Passamos a votação. Está em votação a moção de apoio número 5/23. Aquele que for favorável permaneça como está, os contrários que se levantem. Moção de apoio aprovada por 8 votos a 0. Hoje também não temos vereadores inscritos para explicação pessoal. Senhores, nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 30 de outubro, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.